Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero te ensinar como ser um extensionista de sucesso e ter um lucro extraordinário. Eu sou Suelen Vaz e nesse vídeo eu vou te dar os passos mais importantes para você aprender a colocar um mega hair natural. O mega hair natural é aquele cabelo que tem um encaixe perfeito, que as pessoas vão olhar e não vão dizer que é um mega hair. O cabelo natural, o mega hair natural, ele não tem marcação alguma, ele fica muito lindo e é esse tipo de mega hair que um extensionista de sucesso tem que saber aplicar. A diferença entre um mega hair com marcação e um natural é aquele cabelo com marcação que dá pra ver de longe, dá pra ver a diferença do cabelo da cliente e do mega hair. Já o natural, ele se encaixa perfeito. E por que eu achei tão importante, né, passar pra vocês esses passos? Porque assim, no começo da minha carreira, eu não sabia, né, como é sempre o começo, às vezes a gente leva tempo e principalmente experiência, né? Então hoje eu faço meus mega hairs totalmente natural. O método Suelen Vaz, ele foi desenvolvido para dar muita naturalidade para as clientes e eu quero ensinar para vocês então, porque uma extensionista de sucesso, como eu falei, tem que saber colocar um mega hair natural. E eu quero que vocês prestem muita atenção porque acontece muito ainda, tá? De vir clientes de outros lugares, enfim, usando outros métodos, que é muito nítido, que dá muita diferença entre o cabelo da cliente e o mega hair. Então acontece muito, tá, de ter marcação e eu quero que você já saiba colocar o mega hair natural. Então sim, a gente tem que saber as formas certas para deixar o mega hair natural. E esse vídeo é para você aprender a fazer isso, tá? Eu vou te passar o passo a passo muito importante, o segredo para o mega hair ficar natural. E como eu falei no início da minha carreira, eu não sabia. Eu levei tempo para descobrir os segredos para deixar o mega hair natural. E eu vou te passar todos eles, tá? E, né, o porquê fazer. Se a gente não fizer, né, esses passos que eu vou ensinar para vocês, esses segredinhos, vai ficar muito, né, a cliente vai sair do seu estúdio, do onde você vai atender, ela vai sair indesejado, né? Ela vai sair não se gostando, enfim, e você não vai ser reconhecida pelo seu trabalho, não vai ter indicação, e não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que você seja um extensionista de sucesso e por isso que eu vou te passar todos os segredos. E como eu falei, né, não é o que eu quero que você seja uma extensionista que as clientes não te procuram, bem pelo contrário. Eu quero que você já saiba todos os segredos para colocar o mega hair natural. Porque se você não souber, se você não colocar o mega hair natural, você não vai alavancar, você não vai ter vendas, tá? Eu só comecei a ser mais reconhecida na minha cidade e ter procuras de outras cidades também que vêm até mim por causa da minha naturalidade, porque é indicação e é isso, né, que tem que ser feito. Então é muito importante sim. O maior benefício de colocar o mega hair natural é que as clientes vão querer e principalmente o benefício mais importante é daquelas clientes que têm medo, porque tem muitas clientes que têm o desejo, mas têm medo de colocar o mega hair natural porque olham de outras pessoas que têm muita marcação. Porque ainda tem muitas mulheres que sonham em colocar mega hair. Mas o grande medo é, meu Deus, eu ouço muito, eu sonho muito em colocar mega hair, mas se eu ver o mega hair daquele jeito, enfim, eu tenho medo que fique marcado, que as pessoas notem que eu uso, e não é isso que as clientes querem. Elas querem que as pessoas olhem e digam, meu Deus, que cabelo lindo, mas não que dê pra ver de longe que elas usam mega hair. Então é por isso que é muito importante a naturalidade. Além de você ganhar indicação, além de você fidelizar a sua cliente, né, ganhar muita indicação por fidelizar ela, e também agregar aquelas clientes que já são sua cliente, mas elas querem colocar o mega hair, você vai tirar o medo delas, porque elas vão ver em outro lugar, vão ver fotos, vão ver vídeo que você posta, e elas vão ter segurança em comprar o seu trabalho, em colocar o mega hair. Então deu pra entender um pouquinho porque é tão importante colocar o mega hair natural?
é o segredo para você, né, se tornar uma extensionista de sucesso. Mas vamos lá, vamos começar ao primeiro passo, tá? O primeiro passo para colocar um mega hair natural é a quantidade certa. A gente sabe que cada cliente tem uma quantidade de cabelo e é um passo muito importante, como eu falei para vocês, para dar naturalidade, tá? Porque a cliente que tem bastante cabelo, a gente vai colocar a quantidade bastante, a quantidade mais próxima, tá? Que ela tem. Se é pouco cabelo, vai menos cabelo. Então é muito importante esse passo, tá? Da quantidade certa para cada cliente. Você colocando a quantidade certa, mais próxima, tá? E é muito importante também você explicar para sua cliente, porque às vezes elas querem gastar um valor, às vezes elas querem começar com pouco cabelo, e isso, né, pode levar ao resultado indesejado. Então, você tem que saber e você tem que deixar a sua cliente ciente também que ela precisa a quantidade exata pro cabelo dela, tá? Tudo isso você vai saber na hora da avaliação. Mas o primeiro passo para um cabelo, para um mega hair natural é a quantidade certa, tá? E qual é essa quantidade certa? Eu vou já falar para vocês que a quantidade certa é sempre próximo do que a cliente tem. Você já vai ver na hora que a cliente sentar na sua cadeira, você já vai ver se ela tem bastante, vai mais de uma faixa. Sempre tem que imaginar assim, ó, que o cabelo tem que descer exato, da raiz até o fim com a mesma quantidade. Então, ela vai ficar muito natural, porque colocando então, encaixando a quantidade perfeita, né, quantidade assim mais próxima, do início até o fim, até as pontas, a naturalidade vai ficar perfeita, tá? Porque pensem comigo, uma cliente tem um monte de cabelo, aquele cabelo bem grossão, bem cheião, e você vai lá e coloca uma faixinha com bem pouquinho cabelo. Vai ver de longe que ela tá de mega hair, vai ficar uma coisa muito feia, não vai ficar um trabalho legal, nem pensar, não façam isso, tá? Então, se ela tem bastante, coloque, né? Vai em torno de umas 3 faixas. Se ela tem médio, coloque a quantidade média. Se ela tem cabelo fininho, daí vai menos. Mas sempre coloquem a quantidade exata, tá? Não queiram vender, às vezes, para sua cliente só porque já tem pouco cabelo, ela quer gastar pouco. Venda a quantidade. Então, ok? Primeiro passo, anotado aí, aprendido, que na hora que você vai vender o mega hair, você precisa vender a quantidade certa para cada cliente, tá? Que daí vai ficar bem natural, não vai ficar marcação alguma. Agora vamos para o segundo passo, segundo segredinho, que é a cor, tá? Então, primeiro passo, quantidade, né? Viu lá a quantidade que a cliente tem de cabelo, vai, né, já oferecer para ela e já vai deixar explicado para ela quanto ela vai gastar para aquela quantidade que ela precisa. Agora a cor é o segundo passo, o segundo segredo para deixar o mega hair natural, tá? A cor ela tem que ser exata, tá bom, meus amores? Porque assim, ó, não tem como dar diferença. Se a cliente é loiro pérola, tem que ser loiro pérola. Se a cliente tem um castanho natural, o mega hair vai ser castanho natural. É muito importante. Por que eu falo que é importante? Porque é mesmo, tá? Eu recebo muitos casos, como eu falei lá no início desse vídeo, que as clientes me procuram querendo, né, arrumar o mega hair. E a cor, a quantidade de mega é uma dos principais erros, tá? De muitos profissionais e que as clientes daí ficam se sentindo, né, não se gostam. Então, é muito importante a cor, tá? Eu gosto bastante de eu fazer a cor, ou você que trabalha só como extensionista, ou você que vai trabalhar como extensionista que não faz cor, já comprem assim, ó, do representante a cor exata, tá? É muito importante. Então, esse é o segundo passo, é a cor. Na hora de aplicar o mega hair, quantidade certa e a cor exata, não pode ter diferença alguma, senão vai dar marcação. Terceiro passo, distribuição na hora da aplicação. Aplicar nos lugares certos na cabeça da cliente, tá?
o primeiro passo e o segundo é os mais importantes, por isso que eu trouxe primeiro pra vocês, tá? E é os passos que as pessoas mais erram, tá? É o que mais acontece, o que é mais procurado aqui, né, no estúdio por mim pra ajeitar é a quantidade e a cor. Então prestem bem atenção, tá? Na hora de fazer a aplicação. Mas eu também acho, né, que é muito importante, por isso que eu tô colocando aqui junto, nesses passos, né, nesses segredos da aplicação pro cabelo natural, que é na hora de aplicar, tá? A gente sabe que cada cliente tem um estilo de cabeça, um tamanho, um tipo de cabelo, uma quantidade, e cada cliente tem um cabelo, né? Então a gente tem que estudar, olhar, analisar aonde que precisa ser aplicado, olhar, analisar, né, qual o tipo do cabelo da cliente, se ela tem curtinho aqui na frente, a faixa tem que avançar um pouquinho mais aqui, se ela tem, né, o cabelo mais compridinho, a gente pode aplicar da orelha pra baixo, que o cabelo dela vai dar encaixe, tá? Agora aquela cliente que tem o cabelo bem curtinho, né, que tem repicado desde cima, a faixa precisa ser aplicada mais pra cima também. Aquela cliente que tem muita quantidade precisa ter a faixa de nuca, a faixa de meio e a faixa de topo para dar o encaixe. Porque se a cliente tem bastante cabelo, tá? Eu falo bastante a cliente que tem bastante porque é o que mais, assim, é difícil de ficar natural, digamos assim. É o que mais precisa de atenção. Porque aquela cliente que tem um pouquinho cabelo fino, colocando uma faixinha ali, é mais fácil de se encaixar. Agora eu puxo aqui bastante pra vocês aquela que tem mais cabelo, porque é mais difícil mesmo, tá? Porque sim, aquela cliente que tem bastante cabelo é mais difícil, tá? Então prestem atenção, distribuem certo a faixa. Esse ponto é bem importante também. Distribuir, tá? Botar nos pontos certos, não deixar aqui na frente sem cabelo. Se precisar colocar mais pra cima, pra dar. A faixa de cima, aqui de topo, é a principal faixa para acabamento, tá? Então aquela cliente que tem o cabelo mais curto, que tem bastante cabelo, ela precisa dessa faixa de acabamento, que é a faixa de topo, tá? Já aquela cliente, como eu falei, que tem o cabelo fininho, que tem pouco, é bem mais fácil de encaixar. Então, às vezes, uma faixa só de meio, ela já se encaixa perfeito. Então, é mais fácil, tá? Esse é, então, outro, né, segredinho, que é na hora de distribuir o cabelo na cabeça da cliente, tá? Então, segue também, tá? Esse segredo, segue que eu tô te ensinando que vai ficar natural. E o outro, então, né, segredo muito importante pro cabelo ficar natural é escolher o fio ideal, tá? A gente sabe que existem vários tipos de cabelo, indiano, vietnã, brasileiro, e cada, né, etnia tem uma espessura. O brasileiro é mais fino, o vietnã é mais grosso, e a gente vai escolher o fio, a etnia certa para aquela cliente, tá? Então já vai analisar a quantidade, vai analisar a cor e vai analisar também o fio, a espessura. Se a cliente tem o fio fino, você vai colocar um mega hair com o fio fino. Se a cliente tem um fio grosso, bem liso, você já vai colocar aquele mega hair mais com o fio mais grosso e liso também. Porque pensem comigo, não tem como a gente colocar uma cliente, né, com o cabelo super liso, colocar um cabelo mais ondulado, mais, né, volumoso, não vai dar um encaixe. E colocando, né, o fio mais próximo, ele vai se encaixar, vai assim, ó, não vai ter marcação alguma. Então, escolha sempre o fio mais próximo da sua cliente, tá? Se o fio é grosso, bota um fio mais grosso. Se é ondulado, coloque principalmente os cacheados. A gente não tem como colocar um cacho que é bem molinho fechado, colocar um mega hair com, né, já aconteceu falando nisso, tá? Já vem o cliente assim com o cabelo super cacheado, aquela molinha bem fechada e o mega hair só com uma onda. Então vocês imaginem, o cabelo da cliente bem cacheado em cima e o mega hair com uma onda. Dava pra ver de longe a diferença, não tinha encaixe, não ficou natural, tá? Então escolham sempre, principalmente os cacheados, tem que ser o mesmo cacho, tá? Se é leve o cacho, bota o mega hair leve. Se o fio é fino, liso, bota bem liso, tá? Esse então é outro passo muito importante. A etnia certa. Último passo, mas não menos importante, tá? Que é o corte de acabamento. Muitas vezes, tá? Não precisa o corte de acabamento, mas
Quando é preciso mesmo e dá muita diferença. O corte de acabamento é aquele corte onde que vai fazer o encaixe perfeito, tá? O que é esse corte? Quando o cabelo é fininho da cliente, a gente sabe que ele é mais fininho, ele não vai, precisar, ele vai se encaixar, ele vai entrar. Você tem que imaginar assim, quando coloca o mega hair, o cabelo ele tem que entrar dentro do mega hair, o cabelo da cliente. Então, acontecendo isso, às vezes não precisa do corte, mas principalmente um caso que acontece muito que precisa o corte é aquele cabelo que é o corte reto, tá? Aqui na minha cidade teve uma época que tava muito na moda aquele corte reto, sabe? Aquele long bob. E esse estilo de corte reto é o que mais precisa de corte de acabamento quando é colocado mega hair, tá? Por quê? Imaginem só colocar o mega hair, coloca a quantidade certa, cor certa, tá tudo ok, Dividiu ali também, espalhou, na divisão também certa, mas aquele corte tá reto, ele não vai ter o encaixe. Então peguem uma tesoura dentada, deem uma leveza, sabe? Com uma tesourinha assim, não vai tirar o comprimento do cabelo da cliente, deixa isso bem tranquila pra ela. E você também fique sabendo que não vai ser feito, E esse corte sempre se faz quando já tá pronto, quando tá encaixado já o cabelo, pra você tirar somente o necessário. E dando leveza, tá? Vocês vão fazer esse corte de acabamento, se precisar fazer na frente também um franjão. Então, é necessário às vezes fazer o corte de acabamento e é um passo muito importante para trazer naturalidade. Então, meus amores, esses são os 5 passos para você se tornar uma extensionista de sucesso. Primeiro, saber a quantidade certa que a cliente precisa, tá? Para colocar a quantidade certa e ficar natural. A cor tem que ser exata do mega hair e do cabelo da cliente. A divisão, a distribuição dos cabelos na hora de aplicar também tem que estar exata, tem que estar certinho como a cliente precisa. O corte de acabamento, se preciso, também, tá? Traz naturalidade, então façam isso também. E o fio, a etnia mais próxima da cliente. Se a cliente tem o fio fino, escolha fino e assim por diante. Eu tenho certeza que você seguindo esses 5 segredos que eu te passei aqui hoje, você vai ser, uma extensionista de sucesso, vai oferecer um trabalho de qualidade e além de a sua cliente sair muito feliz, você também como profissional vai ficar feliz. E se você, curtiu, se te ajudou de alguma forma, esses passos, esses segredos que eu acabei de passar, tá? Deixa seu like, curte o vídeo, compartilha, me segue também aqui no meu canal se você ainda não me segue, que vai ter muito vídeo para você se tornar uma extensionista de sucesso e chegar, aonde eu estou hoje, e eu tenho certeza que vai sim. Um beijo!